1996, eu cheguei no nosso ministério, né? Em novembro de 1996. E ali eu comecei, novo convertido, na época, comecei trabalhando já na obra de evangelização. Meu coração sempre foi virado para essa obra evangelística. E eu comecei trabalhando com os irmãos, evangelizando, e passou-se o tempo, uns 3 anos mais ou menos, o pastor Dantas me separou para o quadro de auxiliar. E depois de mais ou menos 5 anos eu recebi um convite do pastor Dantas para mim e dirigir um trabalho que realmente não era uma igreja. Esse trabalho ele era ali no Curió e tinha uma casinha na frente e lá no quintal era onde se fazia o trabalho. Chamava de congregação, mas não tinha a congregação. E eu assumi lá, como diácono. Eu fui levado ao diaconato e assumi lá como diácono. E passamos 2 anos ali, né? E ali Deus nos deu a graça de nós fazer aquele templo, o primeiro templo ali no Curió. E com 2 anos nós fomos transferidos para outro lugar e deixamos ali, para a glória de Deus, né, 132 pessoas naquela igreja que tinha 24 pessoas. E um dos campos que marcou a nossa vida, eu chamo campo, né, no sentido de congregação, que marcou muito o nosso ministério, foi a Palmeirinha. Foi 2 anos de muitos milagres, muitas lutas, muitas dificuldades. Nós tínhamos 5 filhos já e tudo pequeno. E ali foi uma congregação onde o Senhor nos moldou. Eu creio que Ele nos moldou ali porque foi tempos difíceis, trabalhosos, mas tempo onde a gente via e sentia o amor dos irmãos, porque existia ali uma união. Pessoas o qual o Senhor levantou para estar ali conosco, nos ajudando em tudo, em tudo. E foi só bênção, né? Não olhando para as lutas. E naquele período ali, 2004, nós passamos 2 anos também lá, mas nós começamos com 7 pessoas e Deus ele fez assim, Deus ele soprou sobre aquele lugar. Era um lugar muito possesso. Quando eu cheguei, na mesma semana que eu cheguei lá, a gente não fazia nem culto, porque eram 7 pessoas bem idosas. E quando eu cheguei lá, um cidadão, ele me procurou, eu estava lá na porta da igreja, lá na calçada, ele me procurou e ele disse para mim, olhando para mim, ele disse assim: você sabia que aqui era uma igreja? E eu disse não. Ele disse: pois é, aqui era uma igreja e eu fechei essa igreja. E ele disse para mim: e eu vou fechar essa também. Na dimensão espiritual eu disse para ele: tá certo, pois eu vou falar para o dono da igreja. Talvez ele pensou que eu ia falar para um homem, outro homem, né? Mas eu estava ali disposto a orar a Deus, entregar aquela vida nas mãos de Deus. E foi assim um momento bem delicado, né, Imanete? Foi assim uma provação, porque quando a gente resolveu abrir mesmo para fazer os cultos, porque 7 pessoas, quando a gente ia começar o culto, ele encostava um carro de som, abria um paredão, né? Era um paredão. Aí ninguém escutava nada. Eu comecei a orar. Aquilo estava me deixando muito angustiado, porque a gente não conseguia fazer o culto. Quando foi um dia, a esposa dele chegou lá para um irmão que ela conhecia da igreja, pediu oração, porque ele tinha sofrido um acidente muito grave. E essa mulher chegou desesperada lá, e eu, na visão de Deus, porque Deus já tinha falado comigo, que estava tratando desse problema, e eu disse para ela que ele não ia morrer, Deus ia dar o livramento. E acabou-se que esse rapaz, depois desse acidente, ele saiu de lá. Em 2006, nós fomos para o Parque Dom Pedro. O pastor Dantas, lá na casa dele mesmo, ele disse para mim: não, eu vou lhe dar um campo, né? O Parque Dom Pedro, você vai para lá e você vai ficar lá no Parque Dom Pedro. Eu disse para ele o seguinte, eu disse que ia orar, né?
porque eu não queria mais realmente dirigir campo, e eu disse que ia orar. Foi tanto que nesse período eu fui procurar emprego, né? E ele queria que eu fosse em janeiro para lá. Eu disse que ia orar o mês de dezembro e fui procurar emprego. E eu arranjei um emprego. Foi interessante que com 15 dias eu arranjei um emprego, né? Eu ia entregar a congregação lá da Palmeirinha e não queria mais dirigir. E eu arranjei um emprego, foi uma quinta-feira eu fui chamado nessa empresa e sexta-feira eu fui, levei todos os documentos, fiz todos os exames, pronto. E assim fiquei muito alegre, dei testemunho na igreja, no domingo, quarta-feira dei testemunho na igreja e segunda-feira eu fui trabalhar. Terça-feira eu entrei na empresa e eu passava em cada setor. E quando eu cheguei na sala de uma das chefes, ela é crente, quando eu entrei lá, ela perguntou para mim o que é que eu queria lá. E eu entendi que ela estava perguntando o que é que eu queria na sala dela. E eu disse, eu vim pegar o seu malote. Era a dona Lília. Eu disse, dona Lília, eu vim pegar seu malote. Aí ela disse, não, o que é que você quer aqui na empresa? Aí faltou terra. Porque eu disse para ela assim, eu estou aqui trabalhando. E ela disse, não, Deus não lhe quer aqui. Ela não sabia nada da minha vida. Aí, 2 dias, era o segundo dia de trabalho. Aí ela, olhando para mim, ela puxou meus documentos da mesa, da gaveta, e na minha frente ela rasgou esses documentos, o meu contrato tudinho. Ela olhou para mim e ela disse assim, olha, desde ontem que eu estou tentando assinar sua carteira e não consigo. E ela disse com essas palavras, ela disse assim, vá fazer a obra de Deus e se manque. E eu saí daquela empresa na terça-feira, eu saí desviado, com raiva. Eu saí, sabe, sem compreender por que estava acontecendo aquilo. E eu comecei a orar, agora eu voltei para a igreja agora, eu não sabia nem como é que eu dizia para a igreja agora, porque eu contei para a igreja que eu estava feliz, que eu arranjei um emprego, e na quarta-feira eu já estou na igreja dizendo o que aconteceu. Eu disse o que aconteceu, né? Os irmãos, uns riam, o outro chorava, porque a gente não estava compreendendo. E eu comecei a orar com a irmã Liette, pedindo a Deus que nos desse a direção. E quando foi no final de dezembro, Deus me deu uma revelação do Parque Dom Pedro. Deus me mostrou numa visão, eu chegando no Parque Dom Pedro, só que quando eu chegava no Parque Dom Pedro, tinha um velório na igreja. E quando eu chegava lá, tinha um velório e tinha 6 pessoas desse velório e uma mulher no caixão. E quando eu cheguei lá, que eu toco nessa mulher, essa mulher se levanta do caixão. Essa mulher se levanta e quando eu saio assim para fora, eu vi uma multidão vindo para o velório, gritando, né? As pessoas, onde é o velório? Aí eu dizia, isso da revelação, que Deus estava me dando. Aí eu dizia assim, não tem mais velório não, ela ressuscitou, não tem mais velório. Ela ressuscitou. Eu fico emocionado porque foi assim algo muito chocante quando aconteceu isso. E ali Deus me deu a interpretação daquela visão que eu tive, porque Deus disse para mim que aquela mulher era a igreja, aquelas 6 pessoas eram as pessoas que estavam orando por aquela igreja, e aquelas pessoas que estavam vindo eram as pessoas que Deus ia trazer de volta e ia salvar. Aconteceu isso, praticamente, literalmente aconteceu essas coisas, quando nós estivemos lá no Parque Dom Pedro. E no Parque Dom Pedro foi muita bênção, nós passamos lá 4 anos, né? Tivemos o privilégio de pastorear 3 igrejas, né? Que era o Parque Dom Pedro, o Barrocão e a Luísa Távora, que estava ali sobre a nossa autonomia. Em 2011, nós estamos saindo agora do Parque Dom Pedro. Passamos 4 anos lá. O ministério me chamou e havia uma necessidade de uma congregação. E essa congregação ela estava passando um momento muito complicado de membro. O trabalho estava bem difícil lá, tinha bem pouquinhas pessoas. E o ministério me fez uma proposta para mim ir para lá. E agora eu estava ali com 3 igrejas, né? Eu tinha um salário, na época lá, de quase R$2.000, o meu salário lá, minha porcentagem dada.
E aí minha esposa, a irmã Liette, estava trabalhando em carteira assinada de frente lá de casa, numa confecção, ela costura. Ela e minha filha, todas duas de carteira assinada, trabalhando em frente lá de casa. Minha filha solteira ainda. E aí o ministério me chamou, falou da necessidade lá. E eu fui orar, depois me chamaram de novo, conversaram. E aí nós topamos, né? Deixar o Parque Dom Pedro e ir para esse local. Foi, aqui talvez pessoas não saibam disso, foi onde nasceu uma prebenda, né? Porque eles me chamaram e eu falei disso, né? Que eu tinha que pedir, eu ia pedir as contas, a irmã Liette ia pedir as contas, minha filha ia pedir as contas da empresa, para poder a gente atender o pedido. E aí eles fizeram, na época, uma prebenda para mim, né? E eu estava largando um salário de quase de R$4.000, entre meu, da minha esposa, da minha filha, e uma casa boa. No Parque Dom Pedro nós tínhamos uma casa muito boa. Então nós largamos tudo isso. Fomos morar numa casa, quem conheceu a casa onde eu morava ali no centro de São João, uma casinha bem simples. Eu e a irmã Liette tinha que dormir na área à noite porque era muito quente, cheio de muriçoca, e a gente dormia na área, né? Então assim, foi uma renúncia muito grande, né? Nós fizemos isso por amor à obra, não foi por amor a nada, porque eu estava lá no bem bom, né? Falando assim na visão material, e nós largamos tudo para ir para essa igreja. E Deus nos honrou, porque com 3 anos que nós passamos lá, com 2 anos que nós estávamos lá, a igreja não cabia mais ninguém. Era gente na porta. Tinha domingo que os obreiros ficavam tudo de pé, a gente botava as cadeiras para lá, Deus começou a salvar, e foi um mover muito grande de Deus. Quando foi no 3º ano, aí o nosso pastor disse que ia me transferir para outro canto. Então, a saída do Parque Dom Pedro, fomos para essa igreja, foi um tempo bem difícil também, porque a gente tinha um patamar de vida, e agora eu tinha que viver com menos da metade daquilo que eu ganhava, e foi preciso a gente se organizar, não foi fácil, né? Minhas filhas estudando ainda, mas foi vitória de Deus, foi uma experiência também nessa área, né, de renúncia, de abrir mão do nosso seminário, deixar mais para frente, mas Deus, Ele fez algo muito marcante na nossa vida, nessa congregação também. 2013, aí o pastor nos tira de lá e aí eu vim para o Parque Elizabeth. Chegamos no Parque Elizabeth 2013 para 2014. Chegamos lá. Só que lá nós passamos pouco tempo, né? Começamos o trabalho lá e foi uma bênção, não foi nem um ano que nós passamos lá, porque aí chegou a sede, né? Teve um chamado de Deus agora para mim ir para a sede, para assumir uma posição na mesa diretora da igreja, né? Eu assumi a 3ª vice-presidência da nossa igreja sede, e aí o pastor Dantas, ele não quis mais me deixar lá, ele me trouxe para a sede, né? Ele disse que quem assumisse a mesa tinha que estar na sede para trabalhar e ajudar. E ali eu fiquei na sede ajudando, né? Participando dos trabalhos, missão, assumi a missão, e a missão foi muito abençoada. E depois teve mais uma votação da mesa, e aí eu assumi a vice-presidência do ministério, né? Então, essa é um pouco do meu testemunho ministerial, da minha história ministerial, um pouco que eu estou contando aqui. E aí nós, pela graça de Deus, pela misericórdia, a bondade de Deus, nós assumimos a presidência da Assembleia de Deus de Messejana.